Estamos aqui para mais uma rede de ensino. Pastor, de onde veio essa ideia rede de ensino? Veio da minha mulher, da minha esposa, a Elaine, a pastora Elaine, que sabendo que eu tenho uma rede aqui no meu escritório, ela disse, por que tu não coloca o nome desses teus vídeos, o título de rede de ensino? Seria a tua marca. Eu concordei na hora, achei uma ideia fantástica, porque eu gosto de rede, aqui eu oro, aqui eu descanso, aqui eu durmo muitas vezes, aqui no meu escritório de portas fechadas, eu fico sozinho, falando com Deus, orando, às vezes sentado numa cadeira, às vezes deitado na rede. Eu fui a Fortaleza uma vez e fiquei lá em Fortaleza 30 dias. Os 30 dias que eu fiquei em Fortaleza, as 30 noites que eu fiquei em Fortaleza, as 30 noites eu dormi numa rede. Então eu gosto de rede. E a partir dessa rede, que tem sido uma bênção para mim, a partir desta rede eu vou estar pregando a palavra de Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aqui na versão revista e atualizada. Este texto, o autor aos Hebreus está falando sobre Jesus, dizendo assim, ó, por isso também pode salvar totalmente. Então, eu vou focar nessas três palavras, pode salvar totalmente. Por isso, pode salvar totalmente, não parcialmente, não mais ou menos, mas pode salvar totalmente, no passado, no presente e no futuro. Por isso também pode, repita comigo, pode salvar totalmente. Os que por ele, Jesus, né, se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então a salvação total, completa, que nos é concedida através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele vive sempre para interceder por nós. Eu gostaria de estar falando sobre as três etapas da salvação. Ou para quem gosta da língua portuguesa, quem gosta de conjugar verbos, eu vou colocar assim, os três tempos verbais da salvação. O título, as três etapas da salvação, ou os três tempos verbais da salvação, baseado em Hebreus 7:25, que diz, por isso pode salvar totalmente. Jesus pode nos salvar totalmente. Então a salvação, ela tem três aspectos. Quando a gente entende esses três aspectos, a gente entende melhor a salvação. Então, o primeiro aspecto da salvação, o primeiro tempo verbal da salvação é fomos salvos da culpa do pecado. Passado, fomos salvos da culpa do pecado. Os tempos do verbo é passado, presente e futuro. São os tempos do verbo, passado, presente e futuro. Então, os três tempos verbais da salvação. Nós fomos, no passado, fomos salvos da culpa do pecado. No presente, estamos sendo salvos do poder do pecado. E em terceiro lugar, o terceiro tempo verbal, seremos salvos da presença do pecado. Então a salvação é assim, ó, nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Então, em primeiro lugar, fomos salvos da culpa do pecado. Que pecado? O pecado original, o pecado que herdamos de Adão. Fomos salvos de todos aqueles pecados que cometemos desde a nossa infância até o dia que nós aceitamos, que nós nos arrependemos e aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Senhor e Salvador. Ali, naquele momento que aceitamos a Jesus, nos arrependemos, nossos pecados foram perdoados, nosso nome foi escrito no livro da vida, nós fomos perdoados, fomos justificados, fomos abençoados, nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos novas criaturas. Ali nós fomos salvos da culpa do pecado. O pecado que nos separava de Deus já não existe mais.
Nós fomos justificados, fomos declarados justos, perdoados, filhos de Deus, agora em completa comunhão com Deus. Esta é a primeira etapa da salvação. Fomos salvos da culpa do pecado. A segunda etapa, ou o segundo tempo verbal, é estamos sendo salvos. No presente, estamos sendo salvos. Fomos salvos e estamos sendo salvos. O terceiro tempo, no futuro, seremos. Mas para a gente ser salvo no futuro, a gente precisa ter sido salvo no passado, salvo da culpa do pecado e ter sido salvo do poder do pecado. Agora nós estamos sendo salvos, nesse exato momento, se você está vivo, você está sendo salvo do poder do pecado. Como diz lá em Hebreus, para a gente se desvencilhar, se deixar para lá, né? Resistir ao pecado que tenazmente nos assedia. O pecado nos assedia, o pecado quer nos levar de volta para ele, o pecado quer nos arrastar de volta para ele. Mas através do poder do Espírito Santo em nós, através da intercessão de Jesus, nós, e através da obra que Jesus fez na cruz, né? Porque é uma obra total, completa, como diz ali, ele pode salvar totalmente. A obra que ele fez na cruz foi para o passado, para o presente, para o futuro. Agora, no presente, a gente precisa se submeter a essa obra. A gente precisa querer, a gente precisa colaborar, a gente precisa se render, né, aos tratamentos de Deus, a disciplina do Espírito. É agora, nesse estamos sendo salvos do poder do pecado, que aprendemos a rejeitar o pecado, a não voltar para aquela velha vida, a repreender todo o pecado da nossa vida, a não aceitar mais o pecado na nossa vida, a sermos santos, a praticarmos a palavra de Deus. É nessa etapa agora, é nesse tempo do verbo agora, estamos sendo salvos. E você sabe que todos os dias, como diz, a gente tem que matar um leão, né? Todos os dias a gente precisa ser salvo. Estamos sendo salvos, dia após dia, momento após momento, através do poder do Espírito Santo. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Todos os dias estamos sendo salvos do poder do pecado. Todo dia somos tentados, em todas as áreas, somos tentados. E todos os dias, né, Deus nos dá a vitória através do seu Filho Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo. Nós temos vitória sobre o pecado. Estamos sendo salvos do poder do pecado. E em terceiro lugar, terceiro tempo do verbo, seremos salvos da presença do pecado. Então, quando a gente for para o céu, ali definitivamente estaremos salvos da presença do pecado. Receberemos um novo corpo, viveremos com Deus eternamente e não mais seremos assediados, tentados pelo pecado, pelo diabo ou por coisa nenhuma. Então, 3 tempos verbais da salvação. Fomos salvos da culpa do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado, dia após dia, né? Num crescimento progressivo, numa santificação ininterrupta, onde Deus está trabalhando, o Espírito Santo, Jesus trabalhando na nossa vida para que haja uma transformação, uma metanoia, uma metamorfose diária na nossa vida e sejamos diariamente salvos, para que no dia da vinda de Jesus, no dia que nós formos para o céu, nós possamos ser definitivamente salvos, seremos salvos da presença do pecado. Mas para ser salvos, ou para sermos salvos da presença do pecado, é necessário que primeiro sejamos salvos da culpa do pecado, no passado, no presente nos submetamos à salvação do poder do pecado, para que definitivamente a gente seja salvo da presença do pecado. Eu estou orando para que Deus te abençoe e para que você, ao ouvir, ao presenciar este vídeo, possa entender o que é salvação. Salvação, fomos salvos no passado, estamos sendo salvos no presente e seremos salvos no futuro. Deus te abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.